Vamos ler o mundo, escrever o mundo, juntos fazer a nossa história acontecer. Voltamos, bem, obrigada. O som talvez tenha saído prejudicado para alguns, para algumas, mas a intencionalidade era marcar a diversidade, o reconhecimento aos múltiplos saberes, né? E fazer uma abordagem que é muito próxima na educação de jovens e adultos, que são os múltiplos saberes e a diversidade dos sujeitos da EJA. Tá bom, pessoal? Depois, se a professora Patrícia estiver por aí, ela pode falar um pouco mais sobre a música que ela fez pro encontro aqui, que ela gravou com a menina, tá? Bom, nosso próximo momento agora, Nívia, é para a gente poder trazer um pouquinho da nossa interlocução entre fóruns, entender que esse encontro aqui nessa região, envolvida nesse Planalto, que geralmente é frio, mas que hoje está com o solzinho aparecendo, ela está dentro de uma grande interlocução. São os fóruns estaduais, presente nesse Brasilzão. Quer falar um pouquinho da música, Patrícia? Patrícia é nossa professora aqui de São Bernardo do Campo. Pati, tá aí? Quer falar? Abre o microfone, Patrícia. Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde, Pati. Obrigada aí, viu, por poder participar de novo. É um prazer estar com vocês. A gente fez esse vídeo para a formação de um pessoal de uma faculdade, para professores, e aí estamos aproveitando para multiplicar, né? Que é sempre legal. A professora Cristina, eu acho que ela está aqui também, Cristina Chaquiti, ela é do EJA de Santo André, o estado, da prefeitura, e a gente fez junto esse vídeo e mais outros, né? Caso vocês queiram depois, a gente passa depois também. Bacana, Pati, muito legal. Essa interlocução de municípios que não têm fronteiras, né? Sim. Para nós, os nossos limites são os horizontes. Bom, nessa
Muito obrigada, Paty. Esse acolhimento é muito bacana, nos reconhece enquanto sujeitos marcados na interlocução de saberes. Olha só, estava dizendo que nós fazemos parte de um grande coletivo. Hoje nós estamos aqui em 57 pessoas, por enquanto, dialogando sobre a EJA, pensando a EJA na nossa região. Mas esse fórum, ele tem uma interlocução com o Fórum Estadual de São Paulo, que tem o Fórum da Capital, tem o Fórum do Interior, tem um grupo se organizando no Litoral, e somos nós aqui da região do ABCD-MRR, né? Quase um alfabeto de luta, de afirmação de direitos, né? E esse coletivo tem o coletivo maior, que são os fóruns nacionais, né? Vários estados, né? Todos os estados do Brasil, e dentro de cada estado temos um, dois, três fóruns que marcam a luta pelo direito à educação das pessoas jovens e adultas. A Isaura vai trazer para a gente agora alguns informes, né, dessa grande articulação, e depois a gente vai relembrar, né, a nossa construção coletiva, que é a rede de partilha que acontece no Fórum Estadual. Pode entrar, Isaura. Olá, boa tarde a todos, todas, né, é um prazer, né, a gente tá aqui de novo, prazer, Annalise, recebê-la aqui, né, no nosso ABCD-MRR, e o que eu queria socializar é que, como a Adriana, né, colocou, nós somos um fórum, né, tem os fóruns do Brasil, e os fóruns, eles se reuniram, né, e trouxe um documento de mobilização. E esse documento de mobilização se diz a todos nós, é um documento que foi feito, né, por representantes de todas as regiões, e que reafirma aquilo que nós que são as nossas bandeiras de luta. Eu vou colocar aqui, só um pouquinho, lógico que nós não vamos ler, esse documento, ele está no portal, né, do Fórum de São Paulo, Fórum EJA, Paulista de EJA, né, se a gente procurar Fórum EJA, né, no Google, nós vamos achar ali o Fórum EJA, e aí na bandeirinha nós vamos clicar, vamos achar aí o Fórum EJA Paulista de São Paulo, onde vai estar esse documento também. Então, aqui... Rapidamente aqui, então, lógico que nós não vamos ler, é um documento de mobilização nacional dos fóruns de EJA, onde a gente vai reafirmando aqui, né, nossos princípios, nossas bandeiras de luta, e que foi construído com todos, né, organizados em cada estado brasileiro e também no Distrito Federal. Neste tempo de pandemia, né, esse documento vem trazendo, né, o que são os fóruns, né, e a nossa luta. É inegável aqui, só esse pedacinho, que a substituição das aulas presenciais pelas remotas resulta inevitavelmente na anulação do direito à educação de qualidade socialmente referenciada por milhares desses educandos, que em sua maioria não possui alfabetização digital, nem acesso aos recursos necessários para o acompanhamento de atividades desenvolvidas à distância, violando, assim, o princípio da igualdade de condições para acesso e permanência na escola, conforme previsto na Constituição. Aí, assim, então, né, o acesso à internet é fundamental, isso a gente vai colocando no ar a partir da pandemia, mas de antes, né, que aí a gente vem dizendo sobre isso. Então, a necessidade dessa disponibilização da banda larga, né, e além disso, né, os fóruns vêm trazendo a questão de que a luta, isso não pode fazer com que tudo isso se transforme em EAD, não é isso que a gente está dizendo, né, isso a gente precisa ter essa preocupação também, não é isso, né, mas que precisa ter acesso para todos, internet, acesso a todos, né, e que a oferta, né, a oferta de EJA deve ser
uma política, a gente sempre tem batalhado, os fóruns sempre vêm colocando essas questões que seja uma política de Estado e não programas, né? E vem trazendo outras questões, mas como esse documento vai estar lá, é um documento em que nos representa todos os fóruns e vão trazendo algumas questões, então, de reafirmação, né? E essas questões, elas são importantes para dizer o quê? Para olhar para isso, e nós todos somos fórum, né? Então, então o fórum, vamos fazer resistência. A resistência não sou eu ali no meu canto só, não sou eu o fórum, eu sozinha, eu, Isaura, sozinha, posso fazer minha resistência, meu questionamento, mas enquanto fórum, nós vamos ter um coral, né? Agora, eu sozinha dentro do fórum também não dá um coral, somos todos nós. E importantes são esses encaminhamentos. Esse espaço é um espaço, sim, é um espaço de formação política, de nós nos vermos enquanto grupo, mas também de encaminhamento. Então, quando nós saímos daqui e olhamos para esse documento também, a gente pode ir pensando, e daqui desse documento, aqui da nossa região, o que que tem, né? Quais são nossas bandeiras de luta aqui, né? A partir daqui, mas que ação que pode ser feita, Isaura? As ações de documentos como esses, como outros que nós já fizemos, eu acho que a Adriana, a Nívia vai falar um pouco sobre isso, né? Podemos fazer apoio a outros movimentos, né? O que mais que nós podemos fazer? Podemos fazer discussão, precisamos trazer os alunos né, os educandos de EJA nesse espaço, não é? Para essa formação, é isso. Então, esse documento está aqui, está lá no portal, né? Então, é importante que a gente leia e que a gente baseie também um pouco desses nossos encontros, nossas formações com relação a isso, com relação aos documentos que saíram do Eneja também, né? É um pouco isso que eu queria trazer. E assim, os fóruns, se nós formos ver, eles também trouxeram as mesmas dificuldades que nós estamos tendo aqui no ABC, que são questões referentes a quê? Questões referentes à dificuldade do acesso à internet, não é? E também das dificuldades, né, com relação, muitas vezes, a lugares onde, né, a educação de jovens e adultos estão fechando, né, as salas porque estão desligando, né, os educadores, né, que eram devido ao tipo de contrato que tinham, né, e são várias questões que nós precisamos nos mobilizar, né. É um pouco isso. Bacana, Isaura. Muito importante para nós sabermos essa organização, entendemos que os fóruns têm um histórico que não é de hoje, né? Os fóruns de EJA têm a sua primeira organização, né? A quinta Confinteia, né? Que aconteceu, me ajude aí nas memórias, Analise. A última Confinteia foi em 1998, a quinta Confinteia, certo? 98, 97, foi aí daí que nasce a organização dos nossos fóruns. 97, né? É daí que nasce a organização dos nossos fóruns, tendo o seu primeiro encontro no Rio de Janeiro, e depois desse nós tivemos vários encontros nacionais, que tem como preparação os encontros de ordem estaduais, né? Muito bacana, Isaura, saber que nessa história as bandeiras se reafirmam, que passam pelo acesso, a permanência, uma qualidade social de educação que reconheça os sujeitos como sujeitos de direito, sujeito que tem direito a ter uma escola com estrutura ou outras ofertas marcadas sobre a responsabilidade do Estado, e que, nesse momento, a maior preocupação é manter o direito preservando vidas, salvando pessoas, não é? Nívia, sobre essa articulação, vamos tratar um pouquinho os nossos encontros anteriores e dizer do que saímos desses dois encontros e que efetivamos agora junto ao consórcio regional? Isso, então, no nosso último encontro, que a gente teve a professora Marinaide, né, que participou conosco, foi no mês de julho.
Um dos encaminhamentos que ficaram diante da demanda foi uma carta para o consórcio intermunicipal aqui da região do ABCD-MRR. E essa carta foi entregue agora na terça-feira, né? Na terça-feira foi entregue, foi protocolada, e ela foi feita pelo coletivo de coordenação do Fórum EJA do ABCD-MRR, para colocar todas as questões que estão acontecendo nas cidades, que são, como que a Isaura colocou, são muito próximas, né? Que é o fechamento de salas, né? O que eles estão colocando. Para o fundamental, a evasão, ela não é considerada, né? Tem que ter o acompanhamento da falta dos alunos. Para a EJA, a falta já se considera evasão, né? Para eliminar. E fala da questão também do segundo semestre, também aconteceu isso bastante em Santo André, né, Caio, Roberta, Karen, com relação ao fechamento das salas para o segundo semestre. A gente sabe que educação de jovens e adultos, a gente tem que fazer um trabalho de busca ativa em campo, e como é que fazer isso nessa condição, e aí não tendo aluno, eles fecham salas, né? Então, todas essas demandas foram levantadas nesse coletivo, né? A gente construiu uma carta, e essa carta foi protocolada pedindo uma resposta, né, dos municípios com relação às demandas, né? Então, a gente resistindo por meios que a gente consegue. E cada cidade, que eu acho que é também interessante retomar, né, a Adriana, que falou um pouco no último encontro, também eles realizaram algumas ações pontuais. Então, por exemplo, Santo André, né, Roberta, entrou na Defensoria Pública, Diadema, né, Paiva, também estava fazendo uma ação, São Bernardo também, então foram as ações pontuais nos municípios, e enquanto coletiva a gente conseguiu protocolar essa carta para estar respondendo para o consórcio. Bacana, Nívia. É importante ressaltar que a carta, ela teve como um corpo evidenciar a demanda e a fragilidade das matrículas ao longo dos anos, né? Cobrando do Poder Executivo o compromisso com o direito à educação que já foi otorgada em várias normativas que são de reconhecimento nacional, né? A Constituição Federal de 1998, a LDB no seu artigo 37, e agora no nosso Plano Nacional de Educação, que precisa ser efetivado. Então, essa carta tem como propósito chamar, né, para responsabilidade todos os prefeitos das 7 cidades, sabendo que a EJA não é um favor, ela é um direito. Certo, gente? Qualquer dúvida, vão colocando as perguntas no chat, o pessoal está acompanhando, e aí a gente vai trazendo essas dúvidas para cá. E agora a gente... Adri, só ia colocar um dado que eu acho que é interessante a gente retomar, que é o perfil da população da região do ABC, né? A gente fala em uma população residente pelo censo, pelo IBGE de 2010, 2.700.071. Não alfabetizadas, nós temos 66 mil pessoas, e ensino fundamental incompleto, 563.523. Então, é muita gente, a gente tem uma demanda grande aí, então não dá para falar em acabar com a educação de jovens e adultos, né? A gente tem que garantir o direito dessas pessoas. Nós temos quase uma cidade, né, dentro do perfil da nossa região, que não tem o seu direito à educação efetivado na etapa do ensino fundamental, né? Isso é uma perplexidade para uma região como a nossa, tão rica, onde nós temos aqui, nesses solos, um dos maiores PIB do estado de São Paulo. Uma região que impactua, né, nacionalmente para a condição do desenvolvimento econômico, social e político do nosso país. Nós não podemos admitir isso, e esse povo forte, guerreiro da educação de jovens e adultos dessa região vai resistir. Vamos ou não vamos, moçada? Isso, vamos eu estou resistindo, Adriana. Estamos resistindo, né, Gê? Estamos resistindo. Eu estou resistindo, porque você sabe a dificuldade que foi o ano passado, né? Com essa ameaça de fechar as escolas, né? A gente tendo que... cada dia que a gente chegava lá, não sabia se ia ter sala aberta para a gente continuar, e já tinham fechado já 45 salas em São Bernardo. A gente estava com muito medo mesmo, com certeza. Aí, graças a Deus, eu consegui terminar o meu fundamental, mesmo com essa pandemia aí, essa dificuldade toda, a gente conseguiu. Os professores, mesmo estando na sala de aula, eles estavam atentos, né? Porque eu não tenho o que falar. Os professores do Olegário, da diretora como você, né? Que igual não tem. Então, eu fiquei muito feliz em fazer parte do EJA, do Olegário. E hoje estou fazendo no Estado.
continuando na pandemia, né, fora da escola, porque eu acho que a gente tem que estar dentro da escola. É lá dentro que você aprende as coisas. É um direito nosso, como você acabou de falar. Eles não têm que tirar isso da gente e taxar uma quantidade de aluno. Não é assim que funciona, né? A gente tem direitos de saber também, de ter o conhecimento, tá? Eu acho que talvez eles querem pessoal burro mesmo, entendeu? Fora das escolas, para não saber o que acontece ao redor. E é isso que está acontecendo aqui em São Bernardo e em todo o país, né? Pelo visto. Eles não querem as pessoas com estudo, eles querem todo mundo analfabeto. Mas, olha, eu voltei a estudar. Eu, com 55 anos, meti a cara, voltei, terminei o fundamental, mesmo com esse fantasma que estava de fechar a sala de aula, né? E hoje eu estou no primeiro ano, graças a Deus. E graças a vocês da escola que não abandonaram a gente, não desistiram de nós e até hoje estão lutando aí à procura de aluno para que mantenha as salas de aula ativas. E é isso. Gê, não é só isso não, você tem mais coisas para falar, porque agora nós vamos entrar, né? Já entramos na nossa roda de prosa, que envolve essa conversa, Genecilda, quem mais, Lívia? A Débora, de Santo do Couto, e a Roberta. E a Annelise, que vem de Minas Gerais, né? Que vem sem vir, né, Ana? Que vem sem vir, né? Mas está aqui conosco para poder fazer essa conversa. Vamos lá? Gê, vamos continuando um pouquinho mais. Vai dizendo como foi para nós retornar, né? Como que foi o processo que você viveu, né? De se encorajar para chegar à escola. Como foi o processo de acolhimento na escola? Como foi essa construção que você efetivou agora no segundo semestre? Você está indo para uma nova etapa? Quais são as suas perspectivas? Conta um pouquinho mais, depois a gente abre para a Débora. Pode ser assim? E depois vamos Pode. Pode ser? Vamos lá? Pode ser, né, que a gente deixa de estudar, acho que por uma certa ignorância, né? Sou nordestina, da Paraíba. Então, eu deixei de estudar quando eu tinha 14 anos, voltei aos 29, desisti de novo. Aí, quando foi em 2008, eu voltei a estudar. Só que aí também terminei desistindo. Com 54 anos, a minha filha insistiu, mãe, volta para a escola. Aí eu fui lá do Olegário. Quando eu cheguei lá, torcendo para que a vaga não tivesse vaga, né? Só que quando eu cheguei lá, tinha vaga. Para minha sorte, encontrei a vaga, encontrei uns professores que não tenho palavras para dizer como que eles são, porque são pessoas que se preocupam com o bem-estar do aluno, com o aprendizado do aluno. Você, diretora, é uma pessoa excepcional, né? Como pessoa e como diretora. Entendeu? Então, eu não tenho o que falar. Acho que eu sou suspeita para falar essas coisas, né? Então, a gente tinha tudo lá. Tudo. Entendeu? Quer dizer, a gente tinha todo o acesso e o respeito de vocês. E eu acho que... O que é que o aluno quer mais? Então, eu amei voltar a estudar e eu vou terminar. Agora, cismei e vou terminar. De qualquer jeito. E é isso. Se quer mais alguma coisa, eu respondo. Que lindo, Gê, que lindo ouvir você dizer, né? Gê, mas fala um pouquinho do que é esse tudo. O que era esse tudo? E o que é esse tudo? Eu acho assim, como você falou, né? É uma luta que a gente tem todos os dias. Uns que trabalham, né? E além de estar cansado, chega em casa, toma conta de casa, aí vai para a escola, entendeu? E tenta... Desculpa aí, é porque estão falando aqui, está saindo a voz aí, eu fui obrigada a deixar mudo um pouquinho. Então, esse tudo que eu falo é terminar de estudar, né, completar o ensino médio e ver se eu consigo fazer cursos e conseguir um trabalho melhor. Mesmo na minha idade, eu não posso desistir, né? Não é pensar porque eu estou com 55 anos que acabou para mim. Então, por isso que eu falei para o pessoal, voltem para as escolas. Lá é o lugar onde você vai ter o conhecimento, entendeu? É o lugar que você vai ter a chance de recomeçar. E é na escola que você consegue tudo isso. E eu falei do Olegário porque foi a escola que eu estudei, foi a escola que me incentivou a ser o que eu sou hoje, a ter essa vontade de terminar. Esse é o tudo que eu te falei.
Que lindo, Gê. Que lindo ver essa resistência, essa permanência, né, enfrentando o desafio que é o direito à educação. Bacana. Vamos lá, Débora tá aí? Cadê a Débora? Tudo bem? Tudo bem. Conta um pouquinho para nós, Débora, sua trajetória, esse retorno a estudar, como é essa chegada, como foi a sua permanência na escola. Conta pra gente, a gente quer ouvir. Estou um pouco nervosa, mas vamos lá. Precisa aumentar um pouquinho o meu volume aqui. Fica tranquila, Débora. Então, a minha experiência, eu tenho 38 anos, né? E eu parei de estudar aos 16 anos, né? E eu nunca mais consegui voltar. Tentei várias vezes, mas por forças maiores eu não consegui. Retornei algumas vezes, mas tive que desistir na metade do caminho, né? E para mim, hoje, voltar a estudar, estar no Valdemar Matei, estar rodeada dessas professoras maravilhosas, né? Ter essa oportunidade de poder ver de novo o meu sonho ser construído novamente, né? De poder tá ali vivenciando isso, sabendo que o EJA ele vai me dar essa oportunidade de alcançar os meus objetivos e os meus sonhos. Eu estou muito feliz, né? E acho que o EJA é muito importante para a gente, para as pessoas que deixaram de estudar, tanto por necessidade, quanto por falta de interesse. Tem muita gente que não tem interesse em estudar, e é muito importante você estar estudando, você poder estudar, né? E eu estou muito feliz. Espero que não consigam fechar o EJA, porque é nosso futuro, né? Muita gente depende disso, eu dependo disso, é o meu sonho, né? Eu quero muito realizar. De poder estudar, de poder me formar, né? Qual a cidade que... Eu não estou ouvindo. Mas não sei qual a sua cidade. De Santo André. Santo André. Obrigado. Bacana, Débora. Você traz para a gente esse prazer de estar na escola, né? Por que é prazeroso, Débora? Fala para a gente um pouquinho. Nossa, eu me sinto realizada de poder voltar dentro de uma sala de aula, né? De poder saber, voltar a ter esses conhecimentos, voltar a estudar, saber que eu tenho essa capacidade, né? E, nossa, eu era tão frustrada de não saber que eu poderia voltar a estudar. Eu acho que é muito importante essa divulgação. Eu não morava aqui, morava em Minas, né? E quando eu cheguei aqui em Santo André, sempre procurei saber se tinha, se não tinha, né? E fui procurando até chegar ao Valdemar Matei. E quando eu entrei naquela sala ali pela primeira vez, né? Com um pouco de medo, tremendo, não sabia se eu iria dar conta ou não. E foi assim, foi a melhor coisa que eu fiz, está sendo a melhor coisa que eu fiz, né? Eu quero muito, muito abraçar tudo isso, abraçar essa oportunidade, poder terminar os meus estudos, poder realizar os meus sonhos, né? Chegar a uma faculdade, ajudar o meu filho, poder sentar na mesa e ele me perguntar, mamãe, como é isso, como é aquilo, e eu saber falar, eu saber contar para ele, né, o que ele está me perguntando. Isso é gratificante demais. Que bacana, Débora. E fala um pouquinho sobre esses sonhos, né? Você fala de ajudar os seus filhos, mas e para você? Você falou de faculdade, você tem um sonho de fazer faculdade? Em que área? Tenho sonho, sim. Desde menina, né, sempre gostei da área de saúde, sempre quis, a minha família toda é envolvida na área de saúde, né, e eu sempre quis, o meu sonho mesmo era me tornar médica.
Eu tinha um grande sonho de ser pediatra, eu acho que eu tenho dom para isso, eu gosto disso, né? E eu sei que me faltaram essas oportunidades, mas não deixei de buscar. Fiz cursos técnicos, né? Me tornei uma massoterapeuta, fiz cursos na área de estética, porque sempre foi minha vontade, meu sonho mesmo, estar dentro da área da saúde, poder ajudar as pessoas, poder estar ali, e eu quero muito, muito realizar esse sonho, né? Tenho 38 anos, acho que ainda tem muito tempo, né? Ainda dá tempo, eu quero muito mesmo. E o EJA é uma ponte, é o que está me levando a esse caminho que eu tanto busco, né? E a realização para esse sonho acontecer. Que lindo. Queria estar colocando para você e para a Genecilda, que o pessoal está colocando no chat, mandando os parabéns para vocês, falando o quanto é lindo o depoimento, né? E que não podemos deixar de lutar, né? Acho que é um sonho que você está em busca, já está conseguindo algumas coisas, né? Muito bacana. Se vocês tiverem mais questões para colocar para as meninas também. E agora, diante do que a gente tinha discutido, né, Roberta? Você ia estar colocando um pouco desse trabalho, dentro da temática que a gente está falando, na reafirmação do direito à educação, né, e o atendimento à diversidade. Né, eu acho que enquanto você é educadora, né, você poderia estar falando um pouco aí com a gente, e se vocês tiverem mais questões tanto para a Débora quanto para a Genecilda, só colocar aqui que a gente vai passando também. E se as meninas quiserem se colocar mais também, fiquem à vontade, tá? Ok, pessoal, boa tarde. Eu só quero fazer Diga, Débora. Eu só gostaria de fazer um comentário. Parabéns, professora Roberta, por ser essa pessoa maravilhosa, esse ser humano lindo. Eu só tenho a agradecer a você por me incentivar. Viu? Muito. Te agradeço muito. Ok, Débora, eu que agradeço a sua presença aqui, a presença da Genecilda. É muito importante que a gente continue trazendo os estudantes da EJA, as várias vozes dos estudantes da EJA na cidade, na região. É muito importante isso para nós, né? Eu quero dizer que eu estou muito feliz por estar aqui nessa tarde com vocês, principalmente pela presença das alunas, né? Há outras alunas que nós convidamos, que talvez estejam aqui na sala conosco, nos acompanhando. Então, eu estou feliz porque eu estou aqui entre colegas, entre professores e professoras da educação de jovens e adultos, entre estudantes da educação de jovens e adultos, ajudando a construir esse espaço, que é um espaço de defesa importante da EJA na nossa região, né? E quero dizer que, principalmente, estou muito feliz por estar aqui com a Annalise, porque a Annalise é show de bola. A Annalise é referência da luta da EJA nesse país, né? É uma grande referência para nós, estudantes de EJA. Então, é uma honra estar aqui dividindo essa sala virtual com a Annalise, né? Para essa conversinha, eu vou fazer também aqui um depoimento de 10 minutos, no máximo 15 minutos, para fazer essa conversa aqui com vocês. Eu tinha pensado, principalmente de início, na questão da juvenilização da EJA, que foi o tema que nos ocupou, né, para esse encontro também, dentro da questão da diversidade, mas a juvenilização da EJA, que é um fenômeno não só de Santo André, da região, mas também do país. Mas também, eu vou fazer alguns comentários também, mostrar aqui algumas coisinhas para vocês, sobre essa que é uma questão que tem nos perturbado, que tem nos, assim, apavorado, né, nesse último período, que é a questão do fechamento de salas, né, da EJA aqui do nosso ABCD-MRR. Então, eu vou dividir a minha fala nesses dois momentos, tá bom? Num primeiro momento, eu vou falar um pouquinho num tema que eu acho que tem tudo a ver com a questão da juvenilização, como trabalhar essa questão da juvenilização da EJA, né, e com a própria EJA aqui na nossa cidade, na nossa região. E depois eu vou falar um pouquinho, vou mostrar para vocês uns investimentos que nós andamos fazendo no que diz respeito a uma campanha que a gente organizou recentemente aqui no Coletivo Educação e também no Fórum EJA ABCD-MRR, uma campanha para tentar buscar alunos, né, e trabalhar contra o fechamento de salas aqui na nossa região.
Então, vamos lá. Nesse primeiro momento, pessoal, nessa primeira parte do meu depoimento, eu queria dizer para vocês que eu pensei um pouco, né, no que dizer sobre essa questão da juvenilização, e é claro que a gente, pensando na educação de jovens e adultos, como uma modalidade de ensino que tem as suas especificidades, que não pode ser pensada como uma adaptação daquilo que alguns chamam de regular, né? Não é isso que é a EJA para nós. A gente quer uma EJA com currículo próprio, com uma estrutura própria, olhando para a especificidade, para a particularidade das necessidades dos nossos estudantes. Pensando nisso, eu fiquei tentada a falar e acabei me preparando para isso, para trazer esse tema para vocês da EJA FIC. Eu não tenho dúvida que os nossos cursos de EJA FIC e essa profissionalização inicial que a gente oferece em nível fundamental na EJA, mas também a profissionalização em ensino médio, eu não tenho dúvida de que essa profissionalização ela pode se converter num elemento atrativo e significativo da formação dos jovens que compõem os sujeitos de direitos da EJA na nossa cidade, na nossa região, no país, né? Então, aí a gente está falando da EJA FIC, no que diz respeito ao ensino fundamental, né? A gente tem, eu estava dizendo antes, essa compreensão da EJA, mais de uma EJA integral, com qualidade social, democrática, inclusiva. Uma EJA em que a profissionalização, essa profissionalização inicial, não seja um acessório barato, desqualificado, feito assim, esse acessório de maneira apressada. Não é isso que a gente quer com a profissionalização inicial na EJA. A gente quer uma profissionalização na cidade de Santo André, na região do ABCD-NRR, elevada associada à elevação da escolaridade dos estudantes, em nível fundamental e médio, e uma profissionalização que se comprometa, de fato, com o direito e acesso a uma educação de sujeitos de direitos da EJA na cidade, né? É essa profissionalização que a gente quer. E eu tenho a impressão que, para atender a diversidade dos sujeitos da EJA, e para atender também a juvenilização, que é esse fenômeno que alcança a EJA agora com mais força nesse último período, nós poderemos e deveremos contar com a estrutura da profissionalização dos cursos da EJA FIC, no que diz respeito aqui à nossa EJA municipal, né? Eu sou professora da EJA municipal aqui de Santo André. Então, o EJA FIC, a EJA FIC, ela pode ser para nós, assim, uma aliada importante, né? E por que é importante também falar da EJA FIC nesse momento? Que a gente está assistindo em Santo André, mas imagino que em outras cidades do país também, e isso também é uma coisa que acontece em outras cidades aqui da nossa região, um ataque à EJA FIC. Como isso vem acontecendo? Vou contar para vocês o que está acontecendo aqui em Santo André. Aqui em Santo André, o prefeito organizou a chamada Escola de Ouro, né? E o que é essa Escola de Ouro? Essa Escola de Ouro é uma escola que organiza, é o nome que ele deu para esse projeto, é um projeto que organiza cursos de profissionalização na cidade de Santo André. Mas são cursos de profissionalização com verbas do Fundo Social de Solidariedade aqui da cidade e projeto organizado pela primeira-dama. Detalhe, dissociado da Secretaria de Educação. Detalhe, não está pensado, nem organizado e nem proposto, nem com professores da EJA e nem com professores ligados à profissionalização na cidade, nem com estudantes. Outro detalhe, cursos de profissionalização apressados, apressadíssimos, com pouquíssima, rápidos, né, de curtíssima duração, e de qualidade, no mínimo, duvidosa, né?
quer dizer, dissociados da Secretaria de Educação. Isso não é levar a sério a profissionalização da cidade, né? Então, a gente quer dizer aqui o seguinte, nós não somos contra, nunca fomos contra os cursos de profissionalização, os cursos livres de profissionalização, que historicamente foram dados aqui na nossa cidade, principalmente nos centros públicos de formação profissional. Eu trabalho num centro público de formação profissional, aqui em Santo André, o Valdemar Matei, né? Não somos contra os cursos livres de formação profissional, né? Até porque pode ter aquela pessoa que terminou lá a sua educação básica, seu ensino fundamental, o seu ensino médio, desculpem, e ele tem interesse em fazer um curso de profissionalização um pouco mais rápido, ok. Agora, os cursos de profissionalização da Escola de Ouro não podem existir, assim, contra, né? Eles não podem atuar contra, em detrimento, eles não podem existir em detrimento da nossa EJA-FIC. Nós não queremos qualquer profissionalização para os nossos estudantes. Nós queremos uma qualificação, uma profissionalização qualificada. Nós queremos que o estudante vá, como é lá no Valdemar Matei, fazer curso de profissionalização em informática, mas que ele tenha aula de geografia, que ele tenha aula de história, que ele tenha aula de arte, que ele tenha aula de ciências, de matemática. O sujeito de direito da EJA é um sujeito de direito à educação integral de qualidade. Os cursos de profissionalização em Santo André, eles têm que estar principalmente ligados, associados à elevação de escolaridade. Nós temos ainda uma demanda enorme na cidade. Então, nós estamos, assim, muitíssimo atentos com o que está acontecendo com essa Escola de Ouro, aqui, Escola de Ouro da Primeira-Dama, né? Que não tem que ser da Primeira-Dama. Se a Primeira-Dama quiser participar, ok, mas esses cursos têm que ser pensados em âmbito da Secretaria Municipal de Educação. Isso tem que ser projeto público da Secretaria Municipal de Educação. Não tem que ser projeto assistencial da Primeira-Dama. Estamos de olho nessa Escola de Ouro, tá? Falando dos cursos FIC, por quê, gente? Porque vocês devem estar sabendo, né, que a gente está vivendo, vai acompanhar agora o terceiro encontro, né, nacional da Rede Federal EJA-EPT, né, EJA Educação Profissional Tecnológica. Agora, esse encontro ele vai acontecer em 2020 agora, se não me engano, em outubro, né, em outubro de 2020, lá em Alagoas. O primeiro encontro de educação profissional tecnológica da Rede Federal aconteceu em 2018 em Goiânia. Depois houve um segundo encontro, 2019, em Londrina, e agora esse encontro em 2020, em Alagoas. Houve, inclusive, um evento preparatório para esse encontro, no dia 20 de agosto passado, e é com esse povo que a gente quer conversar. É com o povo aqui da Federal do ABC, é com quem pensa a educação profissionalizante, né? Educação profissional. Na modalidade de educação de jovens e adultos, mas quem faz isso de maneira séria são esses que têm que pensar os projetos de política pública para o município de Santo André, mas também para os municípios aqui da nossa região. São esses aí que tem que fazer a coisa, tá certo? Não é a Escola de Ouro e a Primeira-Dama, tá? Então, a gente está, assim, com birra com a tal da Escola de Ouro, né? E a gente quer, como diz o nosso Plano Municipal de Educação aqui, a gente quer o fortalecimento da nossa EJA-FIC, a gente quer a ampliação da nossa EJA-FIC, porque eu não tenho dúvida que a EJA-FIC e os cursos de profissionalização bem pensados, profissionalização inicial, eles podem ser um baita de um instrumento para garantir acesso, né, dos jovens, dos adultos também, mas principalmente dos jovens, que estão chegando agora em grande quantidade aqui para a nossa educação de jovens e adultos local, né? Muito bem, então era isso que eu tinha a dizer nessa primeira parte da fala. Eu só queria fazer já aqui, viu, pessoal, aqui do Fórum EJA Regional, aqui da BCD-MRR, eu já vou fazer uma proposta. Eu gostaria que o nosso próximo encontro tratasse dessa questão da EJA-FIC, da profissionalização, né? Da EJA, da educação profissional tecnológica, né?
dentro do contexto do PROEJA, que a gente pensasse essa questão, que não é uma questão menos importante, até porque esse movimento está acontecendo em nível federal, né? Na rede federal, lá em Alagoas, eles estão se movimentando, então seria legal que a gente engrossasse esse caldo agora e dissesse aqui para o nosso prefeito, sempre tem gente aqui da nossa gestão municipal, viu, gente, nas nossas reuniões aqui, se eles estiverem aqui, que ótimo, se eles estão ouvindo coisas que a gente fala para eles, mas também fala aqui publicamente nas nossas reuniões, né, a gente precisa garantir os nossos cursos de EJAFIC, que aqui, olha, eles foram organizados aqui em Santo André, a resolução saiu, resolução 3 de 2016, junho de 2016 saiu a regulamentação dos nossos cursos da EJAFIC. São 400 aulas, 400 horas de duração, esse curso tem, associado à educação de jovens e adultos, presenciais. Foi um ganho a instituição da EJAFIC na cidade. Nós não podemos perder isso para a escola de hoje de jeito nenhum, não vamos perder, né? Não vamos perder sem briga, tá certo? Nós vamos brigar e vamos defender a EJAFIC e a profissionalização para os nossos sujeitos de direitos da educação de jovens e adultos em Santo André e no ABCD-NRE. Muito bem. Então, era isso que eu queria dizer, e já fiz a proposta, né, que a gente faça um próximo encontro, se não o encontro de setembro, pelo menos o encontro de outubro, né, falando dessa questão da educação profissional tecnológica associada à modalidade de educação de jovens e adultos. Muito bem, isso era uma primeira coisa que eu gostaria de conversar com vocês. A segunda parte da conversa, eu vou pedir para a Isaura subir, Isaura, por gentileza, o PowerPoint que eu organizei, porque eu vou mostrar umas coisas bonitas que nós fizemos aqui. Eu acho, né? Não sei se vocês vão achar. Eu fiquei muito feliz de organizar essa campanha aqui. Que legal. Para nós, Isaura, por favor. É um PowerPoint, eu mandei para a Isaura. Então, essa, gente, foi uma campanha que a gente fez aqui em Santo André, uma campanha, porque a gente ficou muito angustiado. A primeira rede que veio para as escolas de educação de jovens e adultos aqui do município, nos deu 15 dias para a inscrição de novos alunos na educação de jovens e adultos na cidade. É bem verdade que esse prazo, depois da grita geral, ele foi ampliado, né? Mas o prazo inicial era de 15 dias. Gente, nós vamos inscrever, matricular as pessoas da educação de jovens e adultos no meio de uma pandemia com 15 dias para fazer a inscrição de aluno novo. Então, nós organizamos... Eu acho que tem alguém com o microfone aberto aí. Por favor, gente. Tem duas pessoas com o microfone aberto. Obrigada. Então, nós organizamos essa campanha, viu? É uma campanha, vocês estão vendo aí, foi uma campanha para os matrículas e inscrições na educação de jovens e adultos aqui na cidade de Santo André, porque nós estávamos, assim, bastante preocupados com a questão da pandemia, né? O diálogo com os estudantes e com os sujeitos de direitos da EJA todo truncado, e a gente mobilizou pelas redes, disparando para alunos também, né? Mas nas nossas redes sociais, procuramos fazer interlocuções com associações de moradores de bairro, de amigos de bairro, quem a gente pôde trazer para ajudar a gente a disparar esse material, a gente trouxe. Então, só quero registrar que essa arte bonita que vocês vão ver aí agora é a arte da professora Flávia, tá, gente? Ela fez para nós, a professora Flávia, que é professora da nossa EJA municipal aqui de Santo André, né? Você pode passar para mim, Isaura, por favor? Esse aí é o primeiro, olha, o primeiro material que a gente fez. Usamos, inclusive, o seu nome, Analise, ó, você está citada aí, ó. Analise da Silva, o FMG, porque a gente viu esse dado com você também, né? E eu vou te contar por que a gente colocou o nome da Analise aí, porque nós tínhamos feito uma reunião na nossa escola, uma dessas reuniões pedagógicas semanais, e a gente estava sempre falando do Fórum EJA Rio de Janeiro, que estava trazendo um monte de gente, fazendo lives legais, e a gente viu a live da Analise por lá, gostamos muito e tal, aí, por sugestão nossa, a nossa assistente pedagógica nos trouxe integralmente essa reunião com a Analise no Fórum EJA
do Rio de Janeiro, e aí, por ouvir a Annalise falar, nós organizamos esse material aí também, por isso que o nome dela está aí. Então, esses são os dados trágicos, né, gente, da carência de uma política de educação de jovens e adultos para valer no país. 11 milhões de não alfabetizados, 52 milhões de pessoas com 15 anos ou mais que ainda não concluíram o ensino fundamental, 22 milhões que ainda não concluíram o ensino médio, 43% da população brasileira que poderia estar numa sala de aula de educação de jovens e adultos no país. Agora, vamos pensar para ver se dá para fazer projeto para o país sem envolver educação de jovens e adultos. Não dá. Esse povo, quando a gente começa a falar muito de EJA, eles falam, vê esses doidos, né? Os doidos, de novo, falar muito de EJA, né? Esse povo só fala de EJA, só pensa em EJA. Pois é, mas o que nós vamos fazer, sem pensar num projeto que realmente lide com as necessidades do país e não lide com esse contingente aqui, né? Quer dizer, então, esse foi um dos primeiros materiais que a gente fez para essa campanha, pessoal, tá bom? Campanha buscando matrículas aqui para a cidade. Quer dizer que esses materiais, outra coisa importante de dizer é o seguinte, eles foram feitos pelo Coletivo Educação, que é um coletivo de professores da cidade de Santo André, não só de EJA, mas também da creche, do ensino fundamental, da educação infantil, e também pelo Fórum EJA ABCD-MRR, tá? São esses dois grupos que assinam esses materiais aí, tá? Outra coisa, nós fizemos esses cards abertos, qualquer cidade que quiser usar, pode usar. E aí é entrar, adaptar, colocar lá os dados da sua cidade, nós vamos continuar usando esse material e eles estão abertos para qualquer cidade, para qualquer pessoa, grupo, né, que queira utilizar para poder falar e divulgar a EJA, eles foram feitos nesse contexto, tá bom? E aí tem outros, eu não sei se a Isaura, acho que tá, Isaura, você pode, esse é um outro material que a gente utilizou nessa campanha, né, é um material que tem dados sobre a exclusão digital, porque a gente está vivendo uma situação dramática da EJA nesse período de pandemia, o acesso é super precário com os estudantes, né? Então, a gente pensou em materiais que também fossem didáticos, inclusive para os próprios estudantes, né? Para a comunidade EJA, trouxesse dados, informação que também ajudasse a colocar a EJA no lugar em que ela realmente ocupa, né? A gente tem que entender o que é a EJA, qual a importância dela, em que cenário que ela está, né? Então, esse dado aí. Muito bem. Tem mais um. Então, aqui a gente está mostrando nesse material a meta 3 do PNE, que é universalizar até 2016 o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos. Veja lá. Meta 3 do nosso PME, que diz respeito à educação de jovens e adultos. Está pequenininho, eu estou tendo dificuldade para ler, não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho, mas não é cumprida, meta não cumprida. O nosso PME, no que diz respeito à educação de jovens, metas que envolvem a educação de jovens e adultos, também estão sendo desconsideradas, né? Então, a gente trouxe essa informação para a comunidade EJA também, Santo André, estudantes, professores, e tentando chamar atenção para a necessidade da EJA no município. Esse aqui é um cardzinho que a gente fez com informação da Jarina. O nome da Jarina está ali também, disponibilizado no card, porque a gente também participou com a Jarina de um encontro no Fórum EJA, não lembro se foi no Fórum EJA do Estado de São Paulo, ou se foi aqui mesmo, no nosso Fórum EJA regional. A Jarina trouxe para nós esses dados, né, a fonte, e nós fizemos um cardzinho também, tratando do analfabetismo funcional, e usamos também na nossa campanha, tá certo? Essa campanha que a gente organizou aqui em Santo André. O próximo, por favor, Isaura. Também esse é o que fala, deixa eu ver, cadastro ativo. Também é uma meta do nosso Plano Municipal de Educação, que é a constituição desse cadastro ativo. Todo mundo que trabalha com EJA sabe que tem que ter busca ativa para os estudantes, né? Tem que ter busca ativa, tem que ter política pública para trazer o sujeito de direito da EJA para dentro da sala de aula, né? Tem que ter.
E não tem lugar nenhum. Por isso que a gente vive nesse dilema, nesse drama de conviver com o fechamento das salas de aula. Parece que a situação está bem grave em São Bernardo, e em Diadema também parece que está vivendo essa situação. Eu tenho que admitir para vocês que Santo André não viveu essa situação de fechamento de salas neste semestre. Nós fizemos já preocupados com essa situação de fechamento de sala, nós nos antecipamos, entramos em contato com a Defensoria Pública do município, o nosso defensor público é um cara bem bacana, o Giancarlo Vei, defensor público aqui de Santo André, da Vara da Infância e da Juventude, a gente tem uma interlocução bem boa com ele. Ele oficiou a Secretaria de Educação que não estava conversando com a gente durante o semestre, teve que responder aos ofícios e do defensor, né? E se comprometeu com o não fechamento de salas de aula de EJA nesse semestre, né? A partir depois desse investimento que nós fizemos junto à Defensoria Pública. Mesmo assim, eles nos deram notícia de fechamento de salas de aula, justamente lá no Valdemar Matei, onde a gente trabalha, e aí nós não tivemos dúvida, colocamos máscara, álcool em gel, né, e fomos em 8 professores lá da nossa escola, lá no Departamento de Educação de Jovens e Adultos, conversamos com o senhor diretor, Tiago, do Departamento de Educação de Jovens e Adultos, aqui de Santo André. Conversamos longamente com ele, uma conversa de quase 2 horas, e no final ele achou por bem abrir as nossas salas todas, né? E de fato, ele abriu sala com 4 alunos, né? No nosso Valdemar Matei, nesse período agora de pandemia, que a gente sabe que é um número realmente muito pequeno, mas ele manteve todas as salas abertas. Nós tivemos, inclusive, um pequeno acréscimo de alunos. Eu acho que a gente tem mais ou menos uns 200 alunos a mais nesse semestre aqui em Santo André, em relação ao que a gente tinha no semestre passado. Mas o próprio Tiago, diretor nosso da EJA, já nos deixou assim um pouco preocupado em relação ao semestre que vem, né? A gente sabe que o que vem pela frente não é bolinho, e o risco de fechamento de salas, ele é real, né? Ele existe, ele é uma realidade não só na cidade, mas na região, no Brasil como um todo. O próximo card... Isaura, você pode mudar para mim, por gentileza? Então, gente, esses são os números, olha aqui de Santo André, tá vendo? A gente tinha 3.220 matrículas em 2014, e em 2019 a gente teve 2.296 matrículas na nossa EJA municipal aqui de Santo André. A gente tem aí, vocês estão vendo, né, as unidades escolares com atendimento em educação de jovens e adultos. Aí nós estamos falando exclusivamente da EJA municipal, ensino fundamental 1 e 2, tá? E as salas também. Vejam que os números são todos decrescentes. Na conversa recente que a gente teve com o Departamento de Educação de Jovens e Adultos e com o diretor, né, o Tiago, que nos recebeu por uma longa conversa, como eu estava dizendo para vocês, na conversa que a gente teve com ele, na conversa que o Tiago teve com a Defensoria Pública, o documento que o Tiago, nosso diretor da EJA, enviou para a Defensoria Pública, respondendo a uma solicitação nossa, né, uma demanda nossa, esse documento traz números muito diferentes. A Secretaria tem números muito diferentes para apresentar aí, em relação a esses que eu estou apresentando para vocês agora. Agora, os nossos dados são oficiais também, né? Eles estão disponíveis lá no INEP, são dados públicos, tá? Não são visibilizados. De fato, não são visibilizados. Ninguém sabe disso, mas esses dados são públicos e foram colhidos lá do site do INEP. Inclusive, a gente tem que marcar uma conversa lá, viu, Caio, para a gente entender direitinho que números são aqueles, porque até hoje a gente não entendeu os números do Tiago. Esses números são os números públicos do INEP. E esse último card, pessoal, que a Isaura colocou aí, foi um dos 23, 24 que a gente fez, um para cada escola, né? Então, cada escola com telefone, com endereço, né? Esse aqui é um geral, com telefone do Departamento de Educação de Jovens e Adultos, endereço, né, horário de atendimento, eles estavam com o horário de atendimento reduzido nesse período da pandemia, ainda estão. Então, fizemos, mas desse aqui a gente fez, acho que, se não me engano, são 23 ou 24, né? Porque nós fizemos um para cada unidade escolar.
Então é isso, pessoal. Essa foi, eu queria mostrar muito esses cargos para vocês. Nós organizamos essa campanha aqui. Foi uma campanha organizada pelo Coletivo Educação, mas também pelo Fórum EJA aqui da nossa região, do ABCD-MRR. Além disso, teve um investimento que a gente fez lá na Defensoria Pública, tudo isso pensando nas salas de aula abertas, né? Porque não dá para a gente falar em EJA com sala de aula fechando, né, gente? A sala de aula fechando na cara do nosso aluno, que é o que está acontecendo, pelo que eu tenho escutado, em São Bernardo e em Diadema, tá bom? Então é isso que eu tinha que falar. Estou feliz de estar aqui e de ouvir, partilhar, aprender, conversar com vocês nessa tarde de hoje. Um beijão, pessoal. Obrigada, Roberta, nós agradecemos. Quantas informações que a gente vai trazer em reflexão aqui, tanto a sua fala quanto a fala das alunas. A gente vai passar agora para a Annalise, tinha alguns pedidos de fala aqui no chat, mas a Annalise tem um tempo para poder conversar conosco, tá bom? Então, Ana, entra, depois a gente vai retomando todo o debate, tá bom? Ok. Boa tarde a cada um e a cada uma. Eu agradeço... Vocês me ouvem? Sim. Ok, obrigada. Eu agradeço o convite e eu inicio a minha fala aqui com vocês saudando os familiares das 119.504 pessoas que perderam a vida em decorrência da pandemia da Covid-19 e que não foi só pela pandemia, nós todos sabemos disso, né? Foi o casamento da pandemia sanitária com o pandemônio político que a gente está vivendo no nosso país, que resultou nessa mortandade, né? Eu saúdo o Fórum de EJA de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, né? E aí, o convite que eu recebi foi para falar aqui com vocês sobre a diversidade dos sujeitos de direitos da EJA. Eu tenho 20 minutos para ficar com vocês. Em 20 minutos eu não falo tudo que eu tenho para falar e nem ouço tudo que eu quero ouvir. Só que essas falas que antecederam meu tempo aqui com vocês, mesmo se eu tivesse mais uma hora, eu diria que isso é algo que não dá para conversar depois. Eu acho que isso é algo que precisa ser falado agora, né? Primeiro, a fala das educandas, né, que nos educam enquanto falam, né, reporta muito, na minha maneira de compreender, ao direito que está previsto lá na Constituição Federal, que foi conquistado com muita luta, com luta histórica, né, para que pessoas com 15 anos ou mais de idade, que não tiveram direito de se escolarizar quando eram crianças e adolescentes, né, tenham de estudar agora, né, que são jovens, adultos e idosos, direito esse que a Constituição de 88 traz em 3 de seus artigos, né, no artigo 3º, no artigo 206 e no artigo 208. O povo que gosta de anotar as coisas, anota aí, depois procura, né, entra lá no Google, coloca a Constituição Federal, procura lá os artigos 3, 206 e 208, porque a educação de jovens e adultos ela já está prevista lá nesses artigos, né? Às vezes as pessoas, os gestores públicos principalmente, né, tratam como se fosse alguma coisa que surgiu agora, né? Alguma coisa que é invenção da cabeça da Annalise, da Jarina, né? A gente não tinha serviço, aí a gente começou a inventar números de pessoas com 15 anos ou mais que tiveram e continuam tendo seus direitos à escolarização negado, né? Para falar sobre esses tais direitos, desses sujeitos de direitos tão diversos, né, que são os sujeitos da educação de jovens e adultos, eu precisaria começar, né, fazendo isso que eu fiz agora, quer dizer, o que é EJA, né? Quer dizer para vocês que EJA é um direito constitucional,
para poder entrar no quem são os sujeitos, para só mais adiante falar um pouco dessa relação dos sujeitos com seus direitos. Eu vou fazer isso aqui, mas eu vou fazer de uma maneira diferente do que eu tinha pensado fazer, porque eu avalio que o que vocês precisam fazer agora, né, é o que eu proporia se estivéssemos numa situação dessa aqui no Fórum Mineiro de EJA, é conversar sobre as falas que as educandas trouxeram e estes dados que a Roberta traz, porque isso precisa ser dialogado, né? Vocês não estão num sábado à tarde se reunindo para receber informações, né? Vocês estão num sábado à tarde se reunindo para transformar essas informações que chegam em estratégias, né? Na luta constante aí de vocês pelo não fechamento de turmas de EJA, que não é específico, é importante deixar isso bem explicitado, tá? Não é específico aí da região de vocês, não, isso acontece no país inteiro, tá? Então, quando a gente pensa que esses sujeitos da educação de jovens e adultos, né, eles são esses cidadãos, né, que têm seu direito à escolarização previsto pela Constituição Federal, né, são pessoas moradoras de ocupações urbanas ou então ocupações rurais, são jovens, são adultos, são idosos, são negros, são nativos, mulheres, né? Quando a gente está falando dos adultos e idosos não alfabetizados, a grande maioria é composta por mulheres, né? São povos das águas, né? Povo que é ribeirinho, são trabalhadores empregados, trabalhadores desempregados também. Tanto, e isso é importante a gente ter muita compreensão, porque na educação de jovens e adultos a gente fala muito que agora o nosso público não é mais de trabalhadores, né? Eu vou entrar um pouquinho nisso, para a gente conseguir entender que o conceito de trabalhador, né, com que se operava no século passado, não é o conceito de trabalhador com que se opera agora, né? Basta que você vá lá nos dados do IBGE para ver o que o IBGE categoriza ali como sendo trabalhador. Então, a gente tem trabalhador empregado, trabalhador desempregado, trabalhador no mercado formal, trabalhador no mercado informal, e nós todos sabemos também, né, trabalhador em atividades legais, trabalhador em atividades ilegais, nós sabemos disso, né? Também são sujeitos da educação de jovens e adultos as pessoas que estão tanto em restrição quanto em privação de liberdade, também são sujeitos da educação de jovens e adultos pessoas com deficiência, todas elas? Não, as pessoas com deficiência que só descobriram que sua escolarização sua trajetória escolar foi interrompida por causa de uma deficiência, agora, depois de jovens, de adultos e idosos. Né? Pessoas que ouviram a vida inteira, assim, ele não tem cabeça para isso, não dá certo, ele não consegue aprender, né? E que depois, quando são jovens, adultos, idosos, vão descobrir, por exemplo, né, que tinha uma deficiência visual, e que a questão não é que ele não entendia o que a professora escrevia no quadro, é que ele não enxergava o que a professora estava escrevendo no quadro. Né? Não é que ele não entendia a explicação que a professora dava, é que ele não ouvia a explicação que a professora dava. Então, pessoas com deficiência são sujeitos da educação de jovens e adultos, pessoas LGBTQIA+, são sujeitos da educação de jovens e adultos, pessoas em situação de rua, estrangeiros, né? Tanto os refugiados quanto os estrangeiros que vêm para cá mesmo, em busca de melhores condições de vida, de trabalho e tal, né? Dentre tantos outros sujeitos aí, né, que são vítimas da violência social, são vítimas da violência do Estado, enfim, se a gente juntar tudo isso, em termos dos números que a gente já conseguiu levantar até aqui, nós temos 88 milhões de pessoas lesadas em seu direito constitucional à escolarização, né? Essas pessoas, elas trabalham como extrativista, como ambulante, como doméstica, como diarista, como agricultor, como feirante, como lavador e tomador de conta de carro, né? Como pedreiro,
como camponês, como profissional do sexo, como doméstica, como caminhoneiro, como... E aí vocês podem lembrar trocentas outras coisas, né? Como balconista, como estivador. Não, tem 500 possibilidades aí da gente localizar sujeitos, jovens, adultos e idosos, trabalhadores, né? E aí eu falei do mercado formal e do informal, falei do legal e também no ilegal, tá? Os jovens que estão envolvidos aí com a questão do tráfico, né? E isso é algo que a gente não pode ficar fazendo de conta que não está acontecendo, tá? Então, vamos fazer o seguinte, toda vez aqui nessa nossa conversa, em que eu falar sujeitos da EJA, por gentileza, visualizem aí toda essa diversidade e mais os muitos outros que cada um de vocês, na medida em que eu fui falando aqui, foi pensando, ela não falou isso, mas ficou faltando tal coisa, tá? Porque é da amplitude que nós temos na diversidade do povo brasileiro. Pensar quem são os sujeitos da educação de jovens, adultos e idosos nesse país, né? Muitos são jovens, e muito bem lembrado aí pela Roberta, a questão da EJA-FIC, né? Que é, na verdade, a meta 10 do Plano Nacional de Educação, né? Muitos deles são idosos, muitos estão desempregados, né? Portanto, quando a gente fala dos sujeitos da EJA, nós estamos falando de trabalhadores e trabalhadoras, informais, autônomos, desempregados, pessoas que não são alfabetizadas, que não concluíram o ensino fundamental, que não concluíram o ensino médio. Desses 88 milhões de sujeitos do direito constitucional à escolarização na educação de jovens, adultos e idosos, né? Na educação básica com 15 anos ou mais, desses 88 milhões, tá, gente? Nós temos 2 milhões e 300 mil que estão matriculados. Desculpem, 3 milhões e 200 mil, inverti, né? 3 milhões e 200 mil que estão matriculados, tá? Não deixa de ser absurdo, eu inverti, mas não deixa de ser assim, completamente absurdante, né? Saber que são 88 milhões que têm esse direito, que constroem esse país no dia a dia com seu suor, sabe? Que são sujeitos, inclusive, que não podem ficar dentro de casa durante o momento da pandemia e que têm que ir trabalhar, porque senão o pão não chega dentro de casa. 88 milhões, e desses, somente 3 milhões e 200 mil estão matriculados. Então, isso significa a gente dizer que 96% do total dos sujeitos que tiveram esse direito negado quando eram crianças e adolescentes, continuam tendo esse direito negado agora que são jovens, adultos e idosos. Tá? Esses dados não são da Analise, esses dados não são da Adriana, esses dados eles são do INEP, tá? E são de levantamento feito em 2019, divulgado no Censo Escolar agora em junho de 2020. Tá? Então, o conceito de sujeito educando da EJA, ele não pode ser de forma alguma de coitadinho, né? Daquela pessoa pobrezinha, né? Por quem eu devo ter muita peninha, porque não é disso que se trata, nós estamos falando de um sujeito de direito constitucional, né? Isso não é o que eu quero, não, tá, gente? Isso é o que está escrito lá na Constituição Federal. Ele não pode ser o conceito de cliente, porque a Constituição também é muito explícita ao dizer lá, né, que esta oferta para esse sujeito que que não teve escolarização quando ele era criança ou adolescente, ela é pública, tá? Ela é gratuita. E também não pode ser o conceito, gente, de público, porque eles não estão assistindo, não. Não é um público, não é alguém para quem a gente está pensando uma política pública para ofertar para ele. Não é disso que se trata, não. Ele não é um beneficiário de um programa. Ele é um sujeito de direito
previsto na Constituição. Então, a nossa concepção sobre o sujeito da EJA, ela não pode se pautar na falta. A gente não pode ficar o tempo inteiro pensando que ele é o cara que não teve isto, não teve aquilo, não tem isto, não tem aquilo. Não pode ser a perspectiva da falta, né? Precisa ser o tempo todo de sujeito, de direitos, dentre eles o direito à educação escolar. Essa é a essência da educação de jovens e adultos, tá? Bom, eu falei da legislação, eu falei dos sujeitos, eu disse porque são sujeitos de direitos dessa legislação, e agora eu acho que eu preciso falar um pouco sobre a questão da história do como chegamos até aqui. Porque, por vezes, eu fico com a sensação de que estamos propondo inventar a roda, sendo que ela foi inventada já há muito tempo. O que nos compete é não permitir que ela pare de girar, né? O que é a roda aí no caso, né? É o acesso ao direito. Eu digo isso lembrando, gente, que educação de adultos, né? E aí prestem atenção que a partir daqui eu paro de falar de educação de jovens e adultos e começo a usar a terminologia educação de adultos. E breve eu vou tentar explicar aqui para vocês por que essa terminologia, na verdade, tinha um cunho de classe e não um cunho geracional, tá? Quer dizer, o que eu estou tentando dizer? Não é por causa da idade das pessoas, era por causa da classe social delas, que era assim chamada, educação de adultos, tá? Essa educação de adultos, ela pode ser notada no Brasil desde a época da colonização, né? Os jesuítas, eles aqui se dedicavam a alfabetizar os nativos adultos, mas nós sabemos que o que eles estavam fazendo era catequizando, né? E que isso era uma intensa ação, tanto cultural quanto educacional, porque eles tinham a finalidade de propagar a fé católica, né? E junto com isso eles tinham a finalidade de treinar esse nativo adulto para o trabalho. Entretanto, gente, com a chegada, né, da família real aqui no Brasil e a consequente expulsão aí dos jesuítas, isso lá no século XVIII, né? Lembram, né? Nas aulas de história, vocês viram isso, né? A educação de adultos, ela entra em falência, porque a responsabilidade pela educação acaba ficando às margens durante o período do Império Brasileiro. Não só a educação de adultos, né? A questão da educação ficou às margens durante aquele período do Império, né? Aí, quando a gente tem, a partir de 1930, eu estou correndo, tá, gente? Porque não dá para vir com todas as etapas da história, não. Por isso que a gente veio do Império para 1930, né? Por isso é que só a partir da década de 1930 é que educação de adultos vai efetivamente começar a se destacar no cenário educacional do país. Por que isso? Porque em 1934 o governo vai criar um Plano Nacional de Educação. E esse Plano Nacional de Educação, lá de 1934, estabelece que é dever do Estado o ensino, que naquela época, né, é chamado de primário integral, que é gratuito, que é de frequência obrigatória e que é extensiva para os adultos como direito constitucional. Lá na Constituição de 32, tá? E aí tem a Constituição de 32, depois em 34 é que se cria esse Plano Nacional de Educação que introduz todas essas questões. Depois, quando a gente está em 1945, se a gente lembrar, né, esse é o ano em que terminou a Segunda Guerra Mundial, vão surgir muitas críticas, mas muitas críticas, porque o Brasil vai ter, naquele momento, um número enorme de adultos não alfabetizados. Agora, preste atenção, porque o número enorme daquele momento não chega nem perto do número atual, que as pessoas fingem que nem estão vendo, tá? Entretanto, essa luta por... Acabou, não tem? Não.
essa luta aí, né, com garra, com determinação, né, por uma educação que que levasse em consideração a questão do número enorme de adultos não alfabetizados, né, fez com que a educação de adultos ganhasse destaque na sociedade e, a partir daí, então, ela vai ser assumida através de campanhas, né? Então, você tem a Campanha Nacional do Povo, né, que começa a mostrar ali por que era importante para o país alfabetizar os adultos não alfabetizados, né? E você tem, em 1947, né, o lançamento da campanha de educação de adultos. Abre-se aí, então, uma discussão sobre o analfabetismo, a educação de adultos e a importância e a relevância de que esses adultos fossem alfabetizados para garantir o crescimento da economia do país. Nós estamos no pós-guerra, tá? Todo mundo lembrando disso, né? 47, tem 2 anos que a Segunda Guerra Mundial acabou. Então, a gente precisa fazer a economia deslanchar. Então, nesse momento, as pessoas se lembram, né, daquele número grande lá de pessoas não alfabetizadas, que desde 30, né, estava sendo falado a respeito, e pensam, não, então nós temos que alfabetizar esse povo para poder, de alguma forma, incrementar a economia do nosso país. Prestem atenção que é sempre, né, pensado de uma maneira subalterna, para pobres, de uma maneira pobre, né? E aí é aqui que eu quero fazer uma fala para que vocês percebam que não tem uma mudança no perfil geracional dos sujeitos da EJA. Prestem atenção antes de dizer assim. Como não? Claro que tem. Escuta. Se vocês já viram, e se não viram, depois busca lá no Google, fotos da experiência de Paulo Freire em Angicos, tá? Vocês vão ver o tanto de adolescente, de jovem, de adulto e de idoso que está lá nas turmas sendo alfabetizado, tá? Então, por que chamava educação de adulto? E nós sabemos perfeitamente que a gente ainda não tinha universalização, né? Aliás, hoje a gente ainda não tem, de verdade, né? Porque tem um monte de criança que está na rua. Então, a gente ainda não tem universalização de todas as crianças na escola. Mas é óbvio que não se compara a situação que nós vivemos hoje com a situação daquele momento que a gente está vendo aqui nessa conversa, tá? Então, se a gente olha essas fotos, a gente vai ver o tanto de adolescente, jovem, adulto e idoso que tem lá, sendo alfabetizado. Então, por que chamava educação de adulto? Chamava educação de adulto, gente, porque era pela classe social e não pelo momento geracional. A partir do momento em que a criança chegava na adolescência e começava a trabalhar, ela perdia, naquele momento, naquela discussão, naquela construção social, ela perdia o seu status de jovem, tá? Perdia seu status de adolescente e assumia o status de trabalhador. E trabalhador, naquele momento, era chamado adulto. Então, a gente vive isso na EJA da mesma forma como o povo que lida lá com as discussões de infância tem essa discussão em relação ao que é menor e o que é criança. A legislação vai chamar de menor até o ECA, tá? Até 30 anos atrás, a legislação vai chamar de menor se for pobre, se for filho de pobre, se for negro, tá? Vai ser chamado de menor. Vai ser chamado de criança na legislação antes do ECA, se for rico, filho de rico, e se for branco. Então, a gente precisa fazer essa reflexão. Os estudantes jovens sempre estiveram na educação de adultos. O que muda agora, então? Por que agora nós temos uma outra situação? E é fundamental que a gente dê conta de entender isso. Agora nós temos outra situação, porque as práticas discriminatórias, as práticas excludentes, as práticas racistas, as práticas sexistas, as práticas LGBTI-fóbicas,
fizeram com que nas últimas 3 décadas, a gente venha vendo chegar às escolas cada vez mais, nas turmas da EJA, estudantes que estavam conosco, na maior parte das vezes, nas mesmas escolas, desde que eles tinham 7 anos de idade. Porque faz 30 anos que o ECA obriga isso. Então, eles já estavam conosco na escola. Já estavam. E aí, eles foram discriminados, eles foram abandonados, eles foram preconceituados, se é que tem essa palavra, acho que tem, tá? Não dá escola, como aconteceu com seus avós, com seus bisavós. Não foi da escola, foi na. N de navio, A de água. Foi na escola. Eles estavam conosco. E 8 anos depois, porque o sujeito chegou com 7. 8 anos depois, ele continua não alfabetizado. E aí ele vai para onde? Para a turma da EJA. E vai para a turma da EJA, depois de ter escutado, durante praticamente esses 8 anos, que a batata dele estava assando e que era para ele se preparar, porque ele ia para a EJA. E aí, fiquem imaginando como é que é, sério assim, sabe? Cada um de nós, assim, vamos nos colocar nesse lugar, tá? Eu tô lá na bendita da escola, o trem não tá dando certo, eu não gosto da professora, ela não gosta de mim, tem problema com os colegas, o bicho pega na minha casa, o bicho pega na minha comunidade, é um inferno completo. Nem no baile funk que eu quero ir eu posso ir, nem em lugar nenhum eu posso ir, nem fumar minha maconha em paz eu posso, não posso nada. O que sobrou para mim? Sobrou para mim ou me envolver com tráfico ou qualquer outra coisa tão ou mais complexa do que isso, né? Às vezes eu sou abusado sexualmente dentro de casa, por parente mesmo. Às vezes eu sou espancada. Né? É esse que é a vida dos 7 aos 15 anos de idade. Eu e a escola, assim, definitivamente não nascemos um para o outro. Eu escutei a minha vida inteira que era para eu esperar, que o que era meu estava guardado. Que assim que eu fizesse 15 anos eu ia para a EJA. Me conte uma coisa. Que tipo de esquisitice eu teria que ter para ir para a EJA feliz, morrendo de vontade? Se durante 8 anos eu escutei que o meu lugar não era junto com os meus pares. Se durante 8 anos eu fui ameaçada com você vai para a EJA. Aí agora eu cheguei lá na EJA. Aí o que acontece comigo quando eu chego lá? Eu tenho processos que são maravilhosos, mas eu tenho também, gente, práticas discriminatórias que se repetem, práticas racistas que se repetem, práticas sexistas que se repetem. Práticas assistencialistas que se repetem. E aí, é fundamental que eu dê conta de entender que foi exatamente por causa daquele processo assistencialista de vamos fazer uma campanha aqui, né, de adote um adulto, né, adote um analfabeto, né, tá? Foi exatamente devido às críticas que essas campanhas sofreram, tá? Que a partir da década de 60 vão surgir novos movimentos para essa educação de adultos, que agora eu espero vocês já estejam compreendendo que adulto aí é para essa educação de trabalhadores, tá? Cuja principal referência vai ser Salve Paulo Freire. As concepções, gente, que circunscreviam aí esses movimentos, né, elas partiam do pressuposto que
a não alfabetização daquelas pessoas, daqueles cidadãos e cidadãs brasileiras, foi gerado por um processo histórico de constituição do nosso modelo econômico. E de que o educando adulto, ele é produtor de cultura, e que ele pode e que ele deve avaliar essa cultura e ampliar essa cultura criticamente. Foram vários programas que foram desenvolvidos a partir desses princípios e de vários procedimentos desenvolvidos pelo Paulo Freire. Foi ele que inventou a roda? Não, gente, não foi ele que inventou a roda. Mas ele se encarregou de com força para botar ela para rodar, tá? Porque se a gente vai estudar a fundo, nós vamos ver que a gente tinha movimentos de educação popular negros que vinham aí de bem antes de Paulo Freire. Já vai ver que a gente tinha movimentos de educação popular promovidos por mulheres que vinham bem antes de Paulo Freire, tá? Mas a questão é, o cara deu um empurrãozão na roda, tá? E é função de cada um e de cada uma de nós não permitir que a roda pare de rodar. Cada um empurra dentro das suas possibilidades. Mas vamos fazer ela rodar, tá? E ele fez rodar. Inventou? Não, não foi ele que inventou, tá? Inclusive, se a gente for buscar aí na história das abordagens educacionais, nós vamos ver que tem um monte de gente antes dele que vinha discutindo e falando nessa perspectiva, inclusive os anarquistas no período entre guerras, né? Bom, dentre esses procedimentos que o Paulo Freire foi desenvolvendo, e aí eu preciso mesmo encerrar, que meu trem lá já começou, dentre esses procedimentos, né, a gente pode citar programas, né, que foram desenvolvidos do tipo o MEB, né, o Movimento de Educação de Base, os Centros de Cultura Popular da UNE, os movimentos de cultura popular que aconteceram, né, inclusive que levaram o nome de ação educativa, né? Esses grupos, porque tinham um engajamento político muito grande, eles acabavam pressionando o governo, né, a estabelecer uma coordenação nacional dessas iniciativas, e é aí que a gente tem, em janeiro de 1964, né, a aprovação do Plano Nacional de Alfabetização, que propunha, então, que esses programas de alfabetização fossem disseminados pelo país e que eles tivessem como pressuposto as orientações do educador Paulo Freire, tá? Como nós sabemos, e se não sabemos, informo, tá? Com o golpe militar de 64, a educação popular ela passa a ser vista, então, como uma ameaça à ordem, né? Já que os pressupostos da educação popular, eles eram basicamente políticos e críticos àquela ordem vigente que a gente tinha, né? Aquela ordem que até ali, desde o Brasil colônia, vinha gerando cada vez mais e cada vez mais sujeitos da EJA, né? Não por desistência da escola, mas por impedimento de viver mesmo seus direitos à escolarização, né? Esses programas, então, que tinham sido criados, foram extintos, né? Sobreviveram poucos grupos, os idealizadores deles foram reprimidos, e aí a repressão oscilou entre botar para fora do país e até matar, né? O governo manteve só as iniciativas que tinham cunho assistencialista e conservadoras de alfabetização, e em 64, então, a gente tem o governo militar centralizando e assumindo a alfabetização de adultos, trabalhadores, né, por meio do Mobral, que é o Movimento Brasileiro de Alfabetização, que possui, sim, um caráter assistencialista, está dito lá, tá? Na missão do Mobral, não é? A Annalise não tirou isso da cabeça dela, não, tá? E está lá escrito também, que tem um caráter civilizador, tá? Lembram dos jesuítas lá atrás, no início dessa nossa conversa? Pois é, a educação de adultos, por serem eles trabalhadores, seja formal, informalmente, carteira assinada, sem carteira, no tráfico, no semáforo, seja onde for, tá? Ela sempre foi feita de maneira subalterna, para os pobres e de maneira pobre, como eu já disse aqui no outro momento, tá? Olha, gente, eu paro essa conversa por aqui. Mas só preciso reforçar que
a concepção de sujeitos de direitos da EJA, com a qual nós precisamos trabalhar no nosso cotidiano, no dia a dia, no tempo inteiro mesmo, sabe? Porque é uma prática pedagógica e é também uma prática cidadã e é também uma prática humana e é também uma prática política, é a concepção de sujeitos de direito da EJA que seja libertadora, que seja emancipadora. Não é a chance de recuperar a escolaridade defasada, não é a chance de recuperar tempo perdido. Não, não é não. É a possibilidade, é o direito constitucional de entender que essas pessoas têm direitos, que esses direitos foram e estão sendo e continuam sendo sequestrados e que é função de todos e de cada um de nós botar a cara a tapa para a gente dar conta de botar para rodar cada vez com mais velocidade a roda do resgate desse direito para essas pessoas. Pensar a educação de jovens e adultos, entendendo aí que adultos são os trabalhadores deste país, e pensar a educação de pessoas excluídas, subalternizadas, porque elas não são subalternas, né? Vulnerabilizadas, porque elas não são vulneráveis. Não é, gente, definitivamente não é tratar de pontos distintos. Hoje, a EJA vê entre os sujeitos que a compõem alguém que ela chama de estranho, mas que não é estranho. Porque a EJA tem a ver, em lugar nenhum do mundo você vai encontrar, e nem aqui no Brasil você vai encontrar, tá? Sujeitos excluídos, subalternizados, vulnerabilizados, ricos, patrões, donos. Portanto, a EJA é a dos sujeitos excluídos, subalternizados, vulnerabilizados, empregados, trabalhadores, que têm direito constitucional à escolarização. Se eu não for agora, o povo vai me bater. Eu tenho que ir. Olha, eu quero, do fundo, do fundo, do fundo, tá? Das minhas convicções, desejar para todos e para cada um de vocês saúde, paz e vacina. Me chamem outras vezes que eu venho com muita vontade de vir, tá? E aí eu prometo que eu não marco outra live depois de vocês, porque, olha, não briguem com ninguém, porque não tem nada a ver com o pessoal que organizou o trem, tá? Eu botei na minha cabeça que era às 14 horas. E aí fiquei pensando pelas coisas, né, que as meninas me falaram que ia acontecer. Eu falei, então tá, então 2 horas depois acabou, 16 horas acabou. Aí um grupo de pais, mães e responsáveis aqui de Minas Gerais perguntou se eu podia participar com eles de uma live hoje para falar a respeito de umas questões que tem a ver com o governo daqui, que pretende estar aí com umas ideias de voltar para a escola antes de ter vacina. Voltar presencialmente, né? E aí eles me convidaram, e aí eu topei, tá? Então, foi realmente assim, eu me equivoquei, porque na minha cabeça estava 14 horas. Eu acho que eu não saí ainda, eu não estou no final de semana, eu ainda estou na lógica do dia de semana, e por isso na minha cabeça era de 2 às 4, tá? Agora, eu preciso mesmo ir lá conversar com eles. Eu espero, de alguma forma, minimamente, ter contribuído para a conversa que eu acredito que vocês vão continuar tendo. Porque depois daqueles 2 depoimentos que nós tivemos, e desses dados fantásticos que a Roberta, não é a Roberta que trouxe? Sim. Isso. Trouxe aí para o fórum, gente. Eu acho que vocês têm muito mais coisa para discutir em cima disso, tá? Mesmo. A minha avaliação. Agradecer mais uma vez a cada um e a cada uma por estar aqui, né? Sábado à tarde, todo mundo podia estar fazendo o quê? Levando cerveja, né? Comendo feijoada, mesmo que fosse cada um na sua casa, né? Mas estamos aqui porque a gente se dispõe a não permitir
que essa roda, que é a roda da garantia do direito à qualidade social da educação, não pare de rodar, tá? Brigadão, brigadão mesmo. Ana, acho que você pode ouvir um pouquinho de coração as nossas palmas, como forma de agradecimento, né? Porque sua fala foi maravilhosa e veio. Obrigada. A roda não vai parar. Continuar firme na luta, na resistência e fazendo parte desse grande coletivo. Mais uma vez, nós somos gratas pela sua presença e nós vamos querer, sim, você mais vezes aqui conosco, tá bom? Um grande beijo, saúde, se cuida, tá bom? Vamos à luta. Que é isso que a gente Tudo de melhor, tudo de melhor. Nossa, fiquei emocionada. Nós também. Ótimo. Não vamos deixar a roda parar! Certo? Certo. Vamos ler o mundo, escrever o mundo, juntos fazer a nossa história acontecer.